E até para a gente começar mesmo essa entrevista pelo começo, né? Como que foi aquele comecinho na Rádio Bandeirantes? Fica à vontade para contar uma dessas histórias aí. Vamos lá, tem algumas histórias engraçadas de como eu comecei na Bandeirantes e como eu comecei na televisão. Para você ter uma ideia, assim, eu sabia que eu tinha que praticar. Como eu falei, eu sabia que eu tinha alguns testes que eu tinha feito e não tinha passado, e eu descobri nesses testes o seguinte: falei, cara, eu não estou preparado para o mercado. A faculdade me dá teoria, eu quero ser, eu entendo de futebol, mas eu não sei a prática da profissão, eu preciso aprender essa prática. Então eu comecei a treinar a prática. No meu tempo, Caio, eu falo isso, parece um velho falando, né? Eu de fato estou ficando velho, vou fazer 39 anos. Aliás, tenho 39, vou fazer 40. Naquele tempo a gente não tinha o celular para a gente se gravar a qualquer momento e tal. Então o que eu fazia? Eu ia para frente do espelho, eu treinava reportagem de TV, entrada ao vivo na frente do espelho para eu ver como é que era toda a comunicação gestual, minha postura, enfim. E rádio, eu entrei para um programa chamado Resumo Esportivo da Faculdade. Só que eu queria narrar, eu não queria só ser repórter, eu queria treinar todas as funções do jornalismo. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, a gente tem que transmitir um jogo, a gente tem que, né, fazer aqui uma equipe transmitir um jogo e tal. E essa Rádio Fã era uma rádio exclusiva de alunos da faculdade e tal, era na internet, naquele tempo não tinha esse boom de internet que vocês conhecem hoje, que uma rádio web pode chegar a milhares de pessoas. Era muito difícil, enfim, era uma rádio experimental. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei para os professores e falei, cara, a gente tem que transmitir um jogo e tal. Só que a universidade não dava verba para a gente alugar um jogo na TV ou para a gente ir no estádio, não tinha isso. E aí, o que eu fazia? Eu chegava em casa, falei para meu pai assim, pai, eu preciso transmitir, comprar um jogo aqui para a gente transmitir na faculdade e tal. Na época, acho que o pay-per-view, o jogo era R$50, era uma coisa assim. Meu pai chamou o jogo, chamou o pay-per-view, eu peguei o aparelho da minha casa, tirei, desconectei lá, coloquei dentro da mochila, levei para a faculdade, cheguei na faculdade lá, assim, pelos corredores, né, para ninguém me ver, com a mochila embaixo do braço e tal. Fui na sala onde tinham lá os microfones e coisa da rádio, tirei o aparelho da operadora de TV a cabo da faculdade, coloquei o meu, pluguei o cabo, pluguei tal, não sei o quê, liguei a TV e puf! Tava lá o pay-per-view que eu tinha chamado anunciando que ia passar o jogo, assim, isso meia hora para o jogo começar. Eu falei, beleza, deu certo, tá aqui o jogo. Então, aí o que eu fazia? Eu pegava, colocava o microfone para eu narrar, um para ser repórter, tu vai ser o plantão, e comecei a montar a equipe e a gente transmitiu aquele jogo. E aí aquilo começou a ser uma coisa frequente. Eu chamava o jogo para minha casa, levava o aparelho escondido para a faculdade, eu tinha um professor que me acobertava, ele deixava a gente fazer esse trâmite. Mas a faculdade nem sonhava isso, né? Porque eu não podia. E aí, o que eu fazia com esses pay-per-view que eu chamava e levava escondido para a faculdade? Eu gravava em pequenas fitas, né? E uma dessas fitas eu entreguei na mão do Ribeiro Neto, que ouviu eu narrando lá e tal. Eu fazia narração, reportagem também, algumas transmissões. E aí ele acabou me contratando. Tudo através dessa iniciativa que eu tive de não me conformar com o não da faculdade, né? Que não tinha lá a verba para que a gente pudesse transmitir o jogo. Então essa história ficou muito marcada, assim, porque eu trocava os aparelhos, levava escondido e tal, o professor me acobertava. E uma outra história engraçada, desculpe me alongar aqui, mas é uma história engraçada quando eu comecei na televisão. Porque aí eu comecei na Rádio Bandeirantes, como eu falei, fazia produção, reportagem, depois narração, mas não fazia televisão. E aí a repórter da TV tinha sido contratada, da Bandeirantes, ela tinha sido contratada pela RBS, que é filiada da Globo, e vagou uma vaga, vagou uma vaga é ótimo, mas ficou uma vaga aberta na TV Bandeirantes. O que aconteceu? Nesse meio tempo, o Alex, que jogava no Inter na época, a gente está falando aí de 2006, ele se machucou. Ele teve uma lesão e tal, ele não ia participar do jogo importante do Inter na Libertadores. Ou até uma coisa de... acho que era Libertadores, era final do ano. E aí o Ribeiro falou assim, eu preciso de alguém que vá até o Beira-Rio, o Alex vai dar uma entrevista, eu preciso só que segure o microfone, não precisa nem fazer pergunta, só segurar o microfone. Eu falei, eu vou, me candidatei. Na época, cara, eu tava com uma camisa que era listrada, assim, a barba por fazer, eu trabalhava em rádio, não me preocupava tanto com a estética de aparecer no vídeo, né? Mas eu fui até o Beira-Rio com o cinegrafista da TV, cheguei lá, o Alex falou, eu coloquei só o microfone, ele deu a entrevista dele, eu tirei o microfone. Quando eu tirei o microfone, eu falei pro cinegrafista assim, cara, eu quero gravar aí uma passagem.
aponta a câmera para mim que eu quero gravar uma passagem. Mas de brincadeira, né? Nada que fosse levar a sério. Ele apontou a câmera para mim, eu segurei o microfone, eu já treinava, como eu falei, no espelho. Eu nunca parei de treinar, aprender as técnicas e tal. Gravei a passagem. Quando eu acabei de gravar a passagem, o cinegrafista só tirou a cara de trás da câmera, me olhou e falou assim, cara, se você escrever um texto, essa matéria vai para o ar. Eu falei, não, não tem como e tal, foi a primeira vez aqui que eu fiz. Não, ele falou, vai para o ar, faz o texto. Cheguei na TV, fui até o editor de esportes, a gente fez um texto, eu gravei o texto, ele colou a passagem e a matéria foi para o ar. Olha só, uma iniciativa também que eu tive ali, e a matéria acabou indo para o ar. E ali começou minha trajetória na televisão. Eu comecei a fazer outras matérias, depois acabei indo fazer o programa debate que tinha lá, e minha carreira começou a se desenvolver na televisão. Então, por que eu estou contando essas histórias que ficaram marcadas? Porque são histórias de iniciativas, de não ficar esperando a oportunidade aparecer, né? De você cavar oportunidades, de você fazer coisas práticas, de você mostrar materiais práticos e as pessoas saberem aquilo que você quer. E assim você consegue ir trilhando seu caminho, triunfando, abrindo portas, e aí a sua carreira começa a se desenvolver. Então são duas histórias que ficaram marcadas assim, no meu início no jornalismo, tanto no rádio quanto na televisão, e que graças a Deus que eu tive essa iniciativa, porque acarretaram toda a minha carreira depois que veio seguir através dessas histórias.